Irmãos e irmãs, paz e bem, um bom domingo para todos. Este é o sexto domingo do tempo pascal. Nós hoje vamos escutar a primeira leitura, um texto que nós já ouvimos na leitura ferial, as consequências dele. Quando, depois de ter acontecido esse episódio envolvendo Pedro, alguns membros da comunidade e Cornélio com a sua família, ele dá uma explicação para a comunidade que estava indignada com ele. E hoje nós temos aqui o momento em que Pedro, antes daquela explicação, naturalmente, ele está na casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião, pagão, um homem que tinha simpatia para com o povo de Israel, para com o Deus de Israel, mas não se fez circuncidar e não tinha uma prática religiosa. Então, para o povo de Israel, era considerado um pagão que tinha que ser desprezado, que não podiam entrar na casa. Então, como era essa relação? Se cumprimentava, se falava, mas que tinha uma verdadeira cisão, uma divisão. Ele não podia entrar numa sinagoga, ele não podia participar do culto. Então, Pedro chega nesse momento na casa de Cornélio. Depois que ele tem aquela visão que cai a toalha do céu, cheia de animais, que a voz de Deus fala para ele comer, e ele fala que isso não aconteça nunca, Senhor, que eu nunca profanei-me com coisa impura, e Deus vai falar, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então ele recebe o mandato para ir na casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra de joelhos diante dele, porque este era o modo de receber entre os pagãos, sobretudo, mas que também chegou no meio do povo de Israel essa prática. Era o modo de receber um homem de Deus, era o modo de receber quem tinha um valor de espiritualidade. Então Pedro não aceita. Então Pedro vai dizer assim, levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro vai dizer assim, faz um discurso, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Estou compreendendo. Este Pedro, que era orgulhoso por ser membro do povo de Israel, que vai ouvir tantas vezes Jesus discutir sobre isso, de dizer que não tinha acepção de pessoa, que todos são chamados para o reino. Com parábola, Jesus vai dizer que o Salvador, a salvação que veio para o povo de Israel rejeita, então Deus decide fazer uma aliança com todos os povos. Mas para Pedro era ainda difícil entender isso, era uma mudança muito grande. Então ele vai usar ainda o gerúndio. De fato, estou compreendendo que Deus não faz acepção de pessoas. Então, que Deus, na prática, ele acolhe pessoas de qualquer que seja a nação. Então Pedro ainda estava falando quando é Deus que se apressa, Deus que tinha mandado ali, é como se você está enrolando muito, então faço eu. Então, o Espírito Santo vem para aqueles pagãos. Então desce o Espírito Santo e a prova disso é que eles começam a falar línguas estranhas. E Pedro então vai continuar. Podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? Então, como nós, Pedro vai dizer, assim como em Pentecostes, Deus deu o seu Espírito a nós, agora Deus deu o seu Espírito a esses pagãos. Então, Pedro mandou que fossem batizados, e eles ficaram atendendo a pedidos de Cornélio e família na casa dele. Então, esse episódio nós vamos ver nessa semana algumas vezes assim, que a pessoa é batizada com a sua família. Mas veja uma coisa que quero evidenciar. Nós temos, nos Atos dos Apóstolos, o normal que é a pessoa é batizada e recebe o Espírito Santo. Conversão de Saulo, por exemplo. Neste episódio, eles recebem o Espírito Santo antes mesmo de serem batizados. Então nós temos situações que o batismo é o momento da recepção do Espírito Santo, situação como essa que o Espírito Santo precede o batismo, e nós temos também a narração de pessoas que foram batizadas
e não ouviram falar ainda sobre o Espírito Santo, e por isso os apóstolos chegam para dar o Espírito Santo a elas. De todo modo, a grandeza desse episódio de Cornélio é esta, que a nossa fé é uma fé para todo mundo, não somente para um povo, mas que Deus fez de todos nós um só povo, através da ressurreição do seu Filho. O Evangelho de hoje, ele é a continuação daquilo que nós ouvimos na semana passada, a parábola da videira, do agricultor, que é o Pai, e dos ramos, que somos nós. Naquele Evangelho, Jesus usa por 7 vezes o verbo permanecer, como uma união vital para com Ele. No Evangelho de hoje, por 3 vezes, um total de 10 vezes. O permanecer quer dizer assim, de ter uma união sólida, não somente visitar o Senhor um pouquinho e basta, mas uma união sólida com o nosso Deus e Senhor. E Jesus vai começar dizendo assim: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei em meu amor. E como é que se permanece no amor de Deus? O próprio Jesus vai responder, observando os seus mandamentos. Mas o mandamento, essa palavra que nós temos uma certa ojeriza, tudo aquilo que é mandar, que é ordem, para nós hoje nós temos uma certa rebelião. Então, Jesus vai falar logo no tema da alegria. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Por 7 vezes no Evangelho, Jesus vai falar sobre a alegria no Evangelho de João. A expressão alegria vai aparecer 7 vezes. A primeira vez é João Batista que vai falar da sua alegria de ver o esposo que está chegando. Depois Jesus que vai falar por outras tantas vezes. E então, o permanecer unido com o Senhor não é um momento, não é uma coisa que nos traz uma tristeza ou a resignação. Eu tenho que renunciar a tanta coisa. Caríssimos, um caminho de vida de fé que é feito pela tristeza daquilo que se tem que renunciar é não perceber a alegria daquilo que se está encontrando. Então, o ser de Deus é ser pessoas alegres. Um triste santo é um santo triste, dizia o adágio antigo. Então, nós devemos evangelizar através da nossa alegria de vida. A alegria é uma dimensão muito própria de São Francisco e que nós vemos também em muitos outros santos, essa alegria de viver, essa jovialidade. Então, Jesus vai continuar: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Antes, Jesus, na última ceia, ele vai dizer: novo mandamento. Agora este é o meu mandamento. É já uma narração pós-pascal. Então o Senhor já está dizendo, porque os evangelhos são escritos depois da Páscoa. Na primeira vez que Jesus apresenta esse mandamento, apresenta como novo. Mas depois de ter contemplado tudo aquilo que vai acontecer com ele, ele se apropria. Este é o meu mandamento. Amai-vos como eu vos amei. O Antigo Testamento disse assim: amai-vos, amar o próximo como a si mesmo. Jesus vai dizer que isso não basta, que nós devemos amar o outro como ele ama, e o modo como ele ama é doando a vida gratuitamente, sem pretender nenhuma retribuição pelo outro. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos digo. Para quem Jesus está falando aqui? Está falando para os seus discípulos. Então, a segunda parte do Evangelho de João é um discurso para os discípulos. E Jesus fala assim: vocês não são meus servos. Mesmo que servo é uma palavra muito digna na Bíblia. Os profetas são assim chamados, Maria se apresenta, Jesus se apresenta e é chamado por Deus como seu servo. Mas Jesus vai dizer assim: olha, o servo não tem nenhum vínculo de amor com o seu patrão, mas o amigo sim, o amigo sabe o que ele faz. O discurso que Jesus faz hoje no Evangelho, de amor uns aos outros, é um amor entre nós, membros da comunidade. Pois só a partir do testemunho de amor entre nós, nós podemos testemunhar o amor ao mundo e podemos amar todas as pessoas. Eu vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi do meu Pai, porque vocês são meus amigos. E eu não fosse vós que me escolhesses, mas eu vos escolhi. É o Senhor que nos escolheu e nos envia para que nós nos amemos uns aos outros. Tenham todos um bom domingo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.